Então, boa noite a todos. Com alegria que a gente volta aqui para mais uma reunião do INEP Gisiel, em parceria com o Espiritismo.net. Esperamos que todos estejam bem, com saúde, serenos, bem tranquilos, com o coração assim predisposto a aprender um pouquinho mais, que a nossa percepção possa ser aqui ampliada, que nosso discernimento possa ser ampliado e que possamos retirar da mensagem reservada para essa noite o máximo que a nossa capacidade suportar. Então, nós estamos na perícope que tem o título de Os Desafios do Discipulado. Já começamos a semana passada, né? E hoje nós vamos para a nossa segunda parte. Então, só para recordar, né? A perícope, a parte que nós vimos a semana passada foi aqui. Enquanto eles no caminho, alguém lhes disse: Eu te seguirei aonde fores. Disse-lhe Jesus: As raposas têm tocas e as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Essa foi a parte que a gente viu, né? Então, a gente comentou, só falando rapidamente, né? Era o caso de alguém que se ofereceu para seguir Jesus, né? Falamos da questão do caminho, do que essa palavrinha nos remete de reflexão, né? E nós entendemos que o rapaz se ofereceu para seguir Jesus. Mas Jesus, com certeza, com aquela sua visão ampliada, né, com a sua visão de espírito crístico, ele deve ter olhado para o rapaz e talvez percebido que o rapaz não refletiu bem sobre a proposta que ele estava fazendo, né? Talvez ele tenha visto que o rapaz não seria realmente capaz, ou assim, não estaria com uma predisposição tão forte para realmente fazer isso que ele estava propondo, né? Então, esse segundo versículo é colocado por Jesus como uma reflexão para ele, né? Ele fala, ó, você está querendo me seguir? Tudo bem, vamos embora, né? Mas tenha em mente que aí ele coloca essas questões aí, as raposas não têm tocas, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Quer dizer, a gente fez a reflexão também com relação a esses animais, né, a raposa e aves, que na verdade eram símbolos que representavam os povos que estavam dominando Israel naquela época, né? Então, talvez a gente possa até entender assim, olha, se você está querendo realmente uma condição melhor, assim, tem aí o povo que está dominando aí as raposas e as aves, né? E que realmente eles têm mais condições. Agora, eu aqui, o filho do homem, cara, não tenho onde cair morto, né? Usando um ditado popular, né? E as coisas aqui não vão ser, eu não estou aqui a passeio. E a gente viu que nesse ponto, Jesus desculpa. Nesse ponto, Jesus já tinha anunciado o Calvário por 2 vezes, né? Então, ele estava deixando bem claro que a situação com ele não ia ser tão fácil. Então, esse versículo 58 é colocado por Jesus como que para propor para esse nosso amigo aí que ele fizesse uma reflexão sobre a proposta que ele estava fazendo, né? Porque não era passeio, era uma responsabilidade grande, né? Com momentos de renúncia, de abrir mão de certos confortos, com certas companhias, enfim, não era uma vida tão fácil. Ele era, na verdade, considerado uma pessoa renegada, né, mal vista por todo, tanto
pelos sacerdotes, doutores da lei, fariseus, escribas, e por boa parte do povo hebreu, e também não era tão bem visto também pelos romanos, né? Então, era um cara renegado, né? Enfim, só basicamente aí o que a gente falou. Agora vamos para os 59 e 60, que é a proposta de hoje. Então, disse a outro, segue-me. Ele, porém, disse, Senhor, permite-me ir primeiro enterrar meu pai. Disse-lhe Jesus, né? Deixa que os mortos enterrem seus próprios mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Aqui já é uma situação bem diferente. É outra pessoa, né? Que aqui não é a pessoa que está se oferecendo. Aqui é Jesus que está convidando, né? Segue-me. Então, alguém quer comentar alguma coisa aqui antes de eu fazer algum comentário? Quer falar alguma coisa? Então, aqui, se Jesus fez o convite, provavelmente era uma pessoa que, como a gente já comentou, com aquele olhar crístico de Jesus, ele deve ter visualizado naquela criatura uma pessoa que teria condições dentro da sua maneira de encarar as coisas, assim, no seu conhecimento, na sua jornada espiritual, uma pessoa que talvez tivesse condições de segui-lo, né? Mas Jesus não vai contra nunca o nosso livre-arbítrio. Então, convites de Jesus nós temos a todo instante, todos os dias. Em várias situações da nossa vida, nós sentimos esse convite de Jesus, né? Então, assim, esse convite é para todos nós, na verdade. Mas há momentos em que a gente consegue segui-lo e há momentos que a gente ainda não é capaz de aceitar totalmente esse convite, né? E aí, no caso, o nosso amigo aqui vira para ele, então, e fala, vira para Jesus e fala, Senhor, permite-me ir primeiro enterrar meu pai, né? Então, parece que o pai dele tinha morrido, né? Parece que o pai dele tinha morrido, então ele precisava ir lá no velório enterrar o pai. Será que é isso? Aí a gente, quando estuda a, a cultura da época, o costume da época, graças àquele livro, né, que a gente já comentou várias vezes, do Kenneth Bailey, a gente vai ver que não é bem assim. A gente viu no versículo, naquela passagem anterior, vou voltar aqui, enquanto eles no caminho, ou seja, eles deviam estar em alguma estrada lá, né, alguma trilha da época lá, né, não deviam estar numa cidade, ou vamos dizer assim, perto do velório do pai do menino, né? Então, se realmente o pai dele morreu, o que ele está fazendo ali na estrada e não está lá com o pai dele que morreu? Segundo o costume da época, não era bem assim, né? Então, aí a gente vai entendendo que não é bem assim, não é que o pai dele estava morto. A gente já vai entender isso já já. Mas, e o segundo, o 60, né? Deixa que os mortos enterrem seus próprios mortos, tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Vamos deixar para comentar depois. Vamos ver aqui, ó. A primeira parte, né? Permite-me ir primeiro enterrar meu pai. Vamos lá. Segue-me. É o comecinho, né? O primeiro caso ofereceu-se para seguir Jesus. Aqui Jesus diz: segue-me. Provavelmente era alguém que Jesus conhecia a situação espiritual e considerava que teria condições de se tornar discípulo, certo? Então, aí a gente lembra de uma situação muito conhecida nossa, lá do livro Há 2000 anos, do encontro de Públio Lentulus com Jesus, né? E que Jesus praticamente faz o mesmo convite, né? Então, ele fala assim,
Soa para teu espírito, tenho certeza que vocês já conhecem isso, né? Soa para teu espírito, nesse momento, um minuto glorioso. Se conseguires utilizar tua liberdade para que seja ele, em teu coração, doravante, um cântico de amor, de humildade e de fé, na hora indeterminável da redenção dentro da eternidade, mas ninguém poderá agir contra a sua própria consciência, se queres desprezar indefinidamente esse minuto de todos. É aquela coisa que Jesus falou, né, para ele, né, está no teu querer, seguir-me agora ou daqui alguns milênios, né? Infelizmente, ele não seguiu, né? Alguém quer comentar alguma coisa, gente? Não? Estão quietinhos, bem comportados? Sheilinha, fala, querida. Eu penso assim que talvez esse rapaz que pediu para ir primeiro enterrar o pai, de alguma forma porque essa era uma coisa importante para eles também, né? Enterrar o pai? Independente se o pai dele estava perto ou não, isso aí não, né, não sei, mas ainda que tiver assim, né, a questão de familiar, de compromissos familiares, de deveres mesmo dos filhos para com os pais, era uma coisa importante na época. Sim. Né? Isso. Então, eu acho que talvez ele tenha querido, ele realmente pôs uma questão na frente, mas ele quis pôr uma questão que ele achava que talvez Jesus ia liberar ele para pensar mais, né, e fazer outra coisa e depois voltar, mas ele estava querendo impressionar também, porque ele falou uma coisa que era importante para a época lá, né? Não sei, só falando uma coisa que eu faço também às vezes. Então, sim. Fala, Yara. É isso, obrigada. Nada. Eu fico refletindo, né, de você estar diante de toda aquela vibração que era a presença do Cristo, né, diante, né, e como um convite dele devia soar dentro da pessoa, bem no íntimo da pessoa. Mas eu não tenho, não tô divagando mesmo, tá? Mas quando ele diz assim, pede para primeiro enterrar, né, seu pai, eu acho que ele mostra ainda um vínculo ainda às pessoas, mais do que exatamente a missão. Então, por mais que ele tivesse condições, né, ou por mais que ele desejasse muito seguir a Jesus, mas ele ainda estava muito apegado às questões da existência corpórea, vínculos familiares, vínculos materiais, né, algumas questões dele, né? Então, talvez assim, o comentário que vai vir depois, que eu não vou me antecipar, que eu estou vendo que você está indo numa ordem, mas assim, eu acredito que ele ainda estivesse apegado, ele tivesse esses valores ainda muito dentro dele. Então, ele não estaria totalmente pronto se ele não conseguisse abrir mão desses laços de família, né? Que o tempo todo o Evangelho tem algumas falas de Jesus que parece controvérsia, mas se a gente vai mais a fundo, talvez a gente compreenda, né? Se a gente estude, a gente compreenda. Mas eu acho que aí ele ainda estava nesse processo, ele não conseguia ainda, talvez, desvincular-se tanto. É isso aí. Mas vamos prosseguir mais um pouquinho aqui. Bom, como a gente já falou até, né? É um convite de Jesus que podemos considerar como sendo para todos nós. Entretanto, a aceitação depende de cada um de nós. E aí a gente lembra da questão da parábola do semeador, né? Que a semente é jogada para todos, ou seja, em todos os campos, em todos os corações. Alguns corações aceitam, outros não, uns aceitam mais ou menos, enfim, né? O semeado entre espinhos é o que ouve a palavra,
mas a ansiedade da era e o engano da riqueza sufocam a palavra e torna-se infrutífera. Talvez, isso está em Mateus, né? Mas a gente pode acrescentar aqui, talvez, além da ansiedade, da era, do engano, da riqueza, como vocês duas falaram, né? A questão do apego às questões familiares, aos laços afetivos, né? A gente pode acrescentar aqui, né? Então, quantas vezes reconhecemos Jesus em sua grandeza, mas adiamos nosso comprometimento? É o solo fértil que se deixa sufocar pelos espinhos. Os espinhos seriam as forças exteriores, né, que acabam nos sufocando mesmo, sufocando, né? Eu coloquei um texto do Emmanuel para a gente comentar um pouquinho esse convite, né? Esse convite. Jesus pode falar para nós a todo instante, vinde a mim ou segue-me, mas aqui o texto de Emmanuel diz, consegues ir? Consegues ir, né? Então, vamos ver o que Emmanuel fala para a gente aqui, ó. O crente escuta o apelo do mestre, anotando abençoadas consolações. O doutrinador repete-o para comunicar vibrações de conforto espiritual aos ouvintes. Todos ouvem as palavras do Cristo, as quais insistem para que a mente inquieta e o coração atormentado lhe procurem o regaço refrigerante. Contudo, se é fácil ouvir e repetir o vinde a mim do Senhor, quão difícil é ir para ele. Aqui, as palavras do mestre se derramam por vitalizante bálsamo. Entretanto, os laços da conveniência imediatista são demasiado fortes. Além, assinala-se o convite divino entre promessas de renovação para a jornada redentora. Todavia, o cárcere do desânimo isola o espírito através de grades resistentes. O desânimo é uma coisa muito complicada que a gente tem sempre que lutar contra ele, né, gente? Acolá o chamamento do alto ameniza as penas da alma desiludida, mas é quase impraticável a libertação dos impedimentos constituídos por pessoas e coisas, situações e interesses individuais aparentemente inadiáveis. Jesus, o nosso Salvador, estende-nos os braços amoráveis e compassivos. Com ele, a vida enriquecer-se-á de valores imperecíveis e, à sombra dos seus ensinamentos celestes, seguiremos pelo trabalho santificante na direção da pátria universal. Todos os crentes registram-lhe o apoio consolador, mas raros se revelam suficientemente valorosos na fé para lhe buscarem a companhia. Em suma, é muito doce escutar o vinde a mim. Entretanto, para falar com verdade, já consegues ir? Então, né, gente, às vezes a gente consegue, às vezes a gente não consegue, a gente está aqui na luta, né? Chegará o dia em que, sim, conseguiremos certamente, né? Conseguiremos certamente. Sem titubear, sem pensar duas vezes, sem demora, né? Jussarinha? Realmente, né? Se a gente parar e pensar, vai ter um momento certo. Mas uma coisa que me veio à mente, lembrar de Jesus junto com Joana de Cusa. Ela se entregou e ela primeiro com vários problemas na questão com o marido. Aí ela conheceu Jesus, começava a participar, gostou, se interessou. O marido era contra, né? Isso completamente, não aceitava o que Jesus falava. E ela chegou a Jesus e falou assim: eu vou largar tudo e ficar, seguir o Senhor. E ele chegou para ela e falou assim: não.
Não, não é o momento. Então, quando ele fala não, não é o momento, ela estava no momento, realmente, ela conseguiria como ela fez mais à frente. Só que a gente tem esses compromissos, às vezes, as nossas missões, o nosso trabalho, né? E ela falou assim, mas como? Se ele não me escuta, como é que eu faço, então, para colocar tudo isso que o Senhor me fala na cabeça dele? Jesus, de novo, não faça isso. Cada um tem seu tempo, né? É essa questão que a gente está vendo aqui. Tanto dela, de prestar atenção que ele, o marido, teria o tempo dele. Poderia ser naquela época ou em outra encarnação, ou outras encarnações. Mas então a gente tem que ter esse cuidado realmente. Quando nós estamos aqui, né? Nós estamos todos aqui. Eu pego muito Joana de Cusa de exemplo para mim. Então, assim, a gente olha, eu resolvi entrar de cabeça, estou aprendendo, estou vendo, tô fazendo, tentando dentro de todas as brigas fazer minha reforma íntima, que é complicado, né? Mas a gente vai, cai, levanta, e entender que o meu marido tem o tempo dele. Ele não acredita, não aceita, mas nós estamos conseguindo. Eu depois comecei a aprofundar mais Joana de Cusa, né? Eu comecei a ver assim, realmente eu não tenho que forçar nada. Ele tem o tempo dele, como a gente tem o nosso, né? Como Jesus coloca aqui, quando você vê a parábola do semeador, quando você vê essa questão aqui que Emmanuel coloca, então a gente tem que ter essa visão. É o nosso momento, a gente sentir realmente que está no nosso momento, mas sempre respeitar o momento do outro, né? Que a gente pode tentar dentro do nosso, não dá para largar tudo e levantar a bandeira, que depois que ele morreu, ela seguiu, foi com ele, né? Conseguiu trabalhar totalmente. E ela trabalhava do jeitinho dela. Ela conversava, enquanto ele estava vivo, ela evangelizou todas as pessoas que trabalhavam para eles. Isso. Então, é essa questão que a gente tem que fazer, trabalhar dentro do nosso meio, caminhar, ir a ele, mas dentro das nossas possibilidades, não nos obrigando a tanto, não nos ferindo tanto, mas se dedicando realmente dentro do nosso mundo. Não sei se... Esse é meu modo de pensar, né? Uma belíssima lembrança, né, Jussarinha? Porque, assim, ela não deixou de seguir Jesus, mesmo não estando presentemente ali o tempo todo com Jesus, né? Ela não deixou de segui-lo. Só que Jesus mostrou para ela o verdadeiro caminho, que às vezes envolve muita renúncia, muito desconforto, né? E amor acima de tudo, né? Como ele falou para ela, ame-o. Exatamente. Então, a grande missão dela era evangelizar lá, né? Lá. Então, assim, ela não deixou de segui-lo de jeito nenhum, desde o começo, mesmo estando lá com Cusa, né? Mesmo estando lá com Cusa. A história dela é maravilhosa, né? A história dela é fantástica. Sheilinha? Essa questão de seguir Jesus e ele aceitar ou não é muito difícil, porque você vê como a Joana, ela tinha uma prontidão, ela tinha até, eu imagino, que ela tivesse essa vontade e tal, mais forte do que esses meninos aí que não né, que quiseram fazer outra coisa, né? Mas ele não deixou, ele falou, não, você me segue, nem você falou, continua com essa vontade, mas vai fazer isso aqui, porque você vai aprender ali também. Enfim, ele viu que ela tinha esse outro caminho para, sei lá, ficar mais pronta. Agora, tem uma outra questão, que é, por exemplo, quando a mãe do Tiago e do João, mulher de Zebedeu, né? Foi falar assim, será que meus filhos vão conseguir ter um lugar de honra no reino de Deus? Aí ele falou,
Será que eles estão prontos para sofrer o que a gente vai sofrer? Nós Né? comentamos na semana passada, ela. Isso, Vocês falaram isso? comentamos do cálice, né? E aí ele fala, eu não estou aqui para conceder lugar de honra. Isso não é para mim. Isso não é isso que eu vim fazer aqui. Né? No entanto, ele aceitou o João e o Tiago. Né? Ainda bem que não foram eles que pediram, foi a mãe. Eles devem ter dado uma bronca nela, né? Porque essas coisas que a mãe da gente faz, que deixa a gente morrendo de vergonha perto dos outros discípulos, eles deviam falar, o que é isso? Mas ele aceitou o Tiago e o João, né? Apesar desse pedido meio... né? Chato, assim, meio desconcertante que a mãe fez para ele. Então, é muito difícil a gente entender em nós o quanto que a gente está pronto ou não com esses exemplos. Eu acho difícil. Eu acho que eu não estou pronta. Claro que eu acho que eu não estou pronta, mas é que nem você falou, às vezes a gente enfrenta aí uns desafios e sacrifica interesse pessoal, e aí a gente percebe que tá indo ao encontro desses ensinamentos nesses momentos. Em outros, não. Em outros, a gente não consegue. Estamos aqui para aprender, né? Mas é isso aí. Eu estou aqui pensando nos exemplos de quem pediu e de quem foi e de quem não foi. Muito bom. É a nossa jornada, né? Nós ainda vacilamos em muitos momentos, né? Mas a gente está aqui caminhando e se Deus assim o permitir, ele é a vontade dele, né? A gente vai chegar lá, né? A gente vai chegar. Então, vamos ver agora, gente, a questão um pouquinho cultural. O que quer dizer enterrar o pai, na verdade, né? Porque ele fala, permite-me ir primeiro enterrar meu pai. Então, o que significa enterrar o pai para aquela época, tá? Para o Oriente da época, é uma expressão idiomática que se refere aos deveres de um filho para com o pai, enquanto este estivesse encarnado. Todos os deveres. Quer dizer, eu vou ficar aqui até enterrar meu pai, eu vou ficar aqui até enquanto ele precisar de mim. Né? Essa era o entendimento, né, da época. Então, a frase enterrar o pai é a expressão idiomática tradicional que se refere especificamente aos deveres do filho de ficar em casa e cuidar de seus pais até que eles jazam em paz para descansar com todo o respeito. Isso são as palavras lá do Kenneth Bailey, né? Assim, o candidato a discípulo não está apenas pedindo que o mestre o permita cumprir um dever filial, temporário, né? Mas sim adiando indefinidamente o seu compromisso com Jesus, porque ele não sabe quando o pai dele vai morrer. Pode demorar uma semana, pode demorar muitos anos, né? Então, ele está adiando para um prazo que ele não sabe qual vai ser esse prazo, né? Então, aqui agora recorrendo, então, ao Kenneth Bailey, né, com relação a essa questão cultural mesmo, tá? Deixa-me ir sepultar significa deixa-me ir e servir meu pai enquanto ele é vivo. Depois que ele morrer, eu o sepultarei e virei. O segundo discípulo está olhando para um futuro longínquo, pois adia sua decisão de seguir Jesus para um tempo posterior à morte do seu pai. Se o seu pai tivesse realmente morrido, por que naquele exato momento ele não estava velando o corpo dele? Na verdade, ele pretende adiar o assunto de seguir Jesus para um futuro distante, quando seu pai morrer, quando velho, quem sabe quando, né? Mal sabe ele que Jesus, dentro de muito pouco tempo, entregará o seu espírito também, né? Se o pai... Aparecida, quer falar alguma coisa? Se você está falando, o seu microfone está desligado. A gente não está te ouvindo.
ou ela está com alguma dificuldade, ou foi sem querer, né? Vamos prosseguir aqui, então. Quando ela resolver, ela levanta de novo. Se o pai desse recruta de fato havia morrido... Ai, não, nós já lemos isso aí, né? Esse escritor... Esse escritor ouviu exatamente essa expressão sendo usada repetidamente entre os habitantes do Oriente Médio, discutindo a imigração. Em certo momento, em certo ponto da conversa, alguém pergunta: você não vai sepultar primeiro a seu pai? A pessoa que interroga geralmente está se dirigindo ao futuro imigrante, que tem cerca de 30 anos de idade. Geralmente, o pai em discussão ainda deve ter cerca de 20 anos para viver. Alcione, quer falar alguma coisa? O Val, boa noite. Boa noite. Naquele Chosen, aparece Jesus convidando aquele doutor da lei. Eu não estou me lembrando o nome dele. Nicodemos. É o Nicodemos, né? Convida para ele segui-lo, né? E ele não vai, ele não segue, ele não teve coragem de abandonar a família, abandonar os cargos dele, e também não seguiu Jesus. Apesar de depois ele ter sido um grande amigo, né? O corpo, enterrar o corpo, o que Jesus precisou ali no sepultamento, ele ter dado a cobertura, né? Isso. Gente, o The Chosen é um seriado muito, muito lindo, maravilhoso, tá? Eu estava até procurando aqui se realmente Jesus o convidou aqui no Evangelho de João, né? Sinceramente, eu não lembro se ele chegou a levantá-lo. Não é levantado porque eu vi o levante, chegou a convidá-lo. Mas, assim, a gente não pode considerar o The Chosen como uma coisa, assim, fidedigna da gente, para a gente seguir, como, por exemplo, eu vou seguir o Evangelho ou uma obra de Chico Xavier, tá? Então, assim, tem muita coisa ali que é realmente real, mas não a gente não pode considerar aquilo tudo como 100% tudo real, né? É um seriado maravilhoso, maravilhoso mesmo. É The Chosen, Os Escolhidos. The Chosen, para quem perguntou aí, né? É um seriado fantástico. Aliás, o próximo episódio vai estar nos cinemas aí agora em abril, né? Eu quero ver se a gente podia até convidar de ir junto lá e eu assistir. Vai ser ótimo. Dia 10. Dia 10, isso, Agora ele usa de uma certa liberdade, né? Ele tem uma liberdade poética. Isso, né? Então, tem coisas que estão ali que são verdadeiras, realmente. São as falas até que estão no Evangelho, inclusive, né? Mas tem coisas que a gente não pode levar ali certíssimo, assim como a gente leva uma informação, por exemplo, de um Emmanuel, tá? Porque aí... Mas o que você falou é muito interessante, porque realmente o Nicodemos, ele procura Jesus, né? Porque ele está ali vendo que é óbvio, aos nossos olhos hoje, seria óbvio entender Jesus como Messias ali naquela época, né? Mas o orgulho ali dos fariseus, dos doutores da lei, impedia que eles aceitassem. Mas o Nicodemos, a gente vê que ele está com um coração mais aberto, né? Porque ele procura Jesus e quer entender, né? Ele fala que ninguém faria as coisas que ele faz se não tivesse ali, não tivesse com Deus realmente, né? Então, Nicodemos é uma pessoa muito interessante da gente estudar, sim. Mas vamos prosseguir aqui.
A ideia, então, daqui da questão do menino que pede para enterrar o pai é o seguinte: você não vai ficar até cumprir o dever tradicional de tomar conta de seus pais até sua morte e depois pensar em emigrar? Outros coloquialismos expressam a mesma ideia cultural. Na língua síria coloquial de aldeias isoladas da Síria e do Iraque, quando um filho rebelde procura reafirmar a sua independência em relação ao seu pai, a expressão final e contundente do pai é isso que está aqui, que eu não vou ler? Você quer me enterrar? A ideia é: você quer que eu me apresse em morrer para que a minha autoridade sobre você termine e você fique por sua própria conta? Entre os libaneses, uma pessoa mais idosa está fazendo um cumprimento a outro mais jovem quando, como expressão de estima, a mais velha diz ao árabe, isso que está aqui, você me sepultará, meu filho. O significado é: penso tanto em você que o considero como meu próprio filho e, sinceramente, espero que você seja uma das pessoas que cuidará de mim na minha velhice e me faça jazer com respeito em meu sepulcro. Mais uma vez, os pressupostos que governam a linguagem são de que o filho tem o dever de permanecer em casa até a morte dos filhos. Então, e só então, ele pode pensar em outras opções. Aqui estamos tratando de perspectivas da comunidade que podem ser mal traduzidas em termos orientais como pressões dos colegas. Alguém mais levantou a mão? Alguém mais levantou a mão? Eu levantei, Ai, Yara. desculpa, Yara. Fala, querida. Não, eu só queria lembrar, né, de honrar pai e mãe, né? Sim. Que aí representa tudo isso que já estava no Velho Testamento, né? Então, o cuidar dos idosos, né? O reverenciar os pais, isso já estava, né? Como uma das 10 leis, perdão, dos 10 mandamentos que Isso. foram recebidos por Moisés. Então, não, e por isso que faz tão parte, e é muito bacana isso que você trouxe para a gente, esse entendimento que fica até bonito da gente entender, né? Que a devoção que eles têm aos pais. Muito bom. Muito legal. Esse livro do Kenneth Bailey, ele é muito legal, viu? Ele traz cada interpretação muito interessante. Seguindo ainda mais um pouco, né? Oi. Que a Cida levantou a mão. Ela levantou a mão, eu perguntei, mas ela não falou nada. Eu tenho a impressão que ela levantou sem querer, mas se ela quiser falar, ela pode falar. Nós já falamos com ela, mas ela não se manifestou. Ou ela Escreveu outra vez, então eu pensei, desculpe. O recruta, à margem da estrada, está dizendo: a minha comunidade me faz certas exigências e a força dessas exigências é muito grande. Certamente, o Senhor não espera que eu frustre as expectativas da minha comunidade, não é? Isso, Jussarinha, obrigada. Não obstante, é exatamente isso que Jesus requer. A proclamação do reino de Deus só pode ter significado quando apresenta o reino como uma realidade presente. Jesus diz que os espiritualmente mortos podem cuidar das responsabilidades tradicionais de sua comunidade local, mas quanto a você, vá e proclame a chegada do reino. A palavra você ou tu é enfática no texto grego. Algum comentário aqui? Na verdade, quando Jesus fala aqui, né, deixa que os mortos enterrem seus próprios mortos, a gente estudou na passagem anterior, que era Mateus 10, 8, se eu não me engano, a gente estudou aquela questão do erguei mortos, lembra? Recentemente, foi um pouquinho antes disso daqui, né? É 10, 8 mesmo, né? Então, a gente viu lá que
erguei mortos, a gente não estava querendo dizer que eles iam ressuscitar alguém que já tinha realmente, né, falecido, né, desencarnado realmente, não era isso. Então, a questão do entendimento da palavra mortos ali eram os mortos espirituais, aqueles que estão estacionados ou no vício, ou na vaidade, ou no orgulho, enfim, estacionado em alguns hábitos inadequados, vamos dizer assim, e não estacionado mais na materialidade, nos prazeres temporários, né? E não está nem um tantinho voltado para a questão espiritual, nem um tantinho voltado para o seu aprimoramento espiritual. Então, estão mortos ali, estão só preocupados em comer, dormir e procriar e aproveitar as questões, os prazeres carnais, né? E não tem nenhum vínculo com a espiritualidade, com o mundo maior, né? Então, quando ele fala deixe os mortos, a gente tem que entender esses mortos nessa condição, né? Então, deixa essas pessoas que estão nessa condição se preocuparem com as outras pessoas que estão na mesma condição. Que estão na mesma condição, né? Esse deixa, não vem no sentido assim de, abandona, não liga, não dá bola, despreza, não é também nesse sentido, mas é no sentido de respeita que essas pessoas estão nessa condição, então deixa que essas pessoas se relacionem lá entre elas da maneira como elas acham melhor, né? Mas aí ele acrescenta, e tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Isso daqui tem tudo a ver com o que a Jussarinha falou com relação à Cusa, a Joana de Cusa. Não é isso? Porque, olha, ele tem lá o compromisso com os pais, toda a sociedade, toda a comunidade exige dele que ele fique lá, né, com os pais, amparando, consolando, bem conduzindo, cuidando dos pais até o momento no momento final da encarnação deles, mas como a gente viu que Jesus fez o convite, Jesus sabe que ele tinha condições espirituais para trabalhar essa questão. Então, aí ele fala, tu, porém, a respeita esse pessoal, mas você vai e anuncia o reino de Deus, vai, fica com eles, mas tudo bem, mas faz o seu trabalho anunciando o reino de Deus, divulgando o evangelho, divulgando a nossa doutrina, né? Mesmo lá estando com eles. É a situação da Joana de Cusa. É a própria situação da Joana de Cusa. Né? Então, a Jussarinha foi brilhante lembrando aí essa história. Eu não tinha relacionado. Muito legal, Jussarinha, muito bom. Alguém quer comentar alguma coisa? Depois a gente lê mais alguma coisa aqui. Eu acho que também mostrando para a gente que a gente, com todas as nossas falhas, cai tudo, nós podemos ir e anunciar, né? É evangelizar, é fazer o nosso cadinho, o nosso momento de chegar, de fazer a caridade, de conversar, de evangelizar, agir, não parar. Exatamente, querida. Exatamente. Yara? Yarinha? Aproveitando que Jussara falou, né, a gente evangeliza pelo exemplo, né, pelas nossas atitudes. Então, muitas vezes, a gente não tem que estar só fazendo o trabalho dentro das nossas casas, dentro das igrejas. A gente tem que estar fazendo, primeiramente, na nossa família, né, no nosso entorno, aqueles que nos foi delegados como provas, como expiações, né, como elos para que possamos nos reformar. E também eu acho bacana essa parte, porque faz a gente também refletir, e cada um está no seu degrauzinho evolutivo, né? Isso fica muito claro. Tem uns que já estão prontos para ir com Jesus, outros já estão prontos para ter Jesus com eles e continuar onde eles estão, né? E também para aceitar aqueles que ainda não têm Jesus dentro de si, que ainda não construíram essa verdade. Então, a gente fica muito claro aí quando a gente vê cada caso uma situação do marido, né, da Joana, do rapaz com relação
ao Pai, daquele que quer ir e não foi convidado, e daquele que foi convidado, mas que ainda tem preocupações. Então, a gente vê que cada um está no seu degrauzinho. Muito legal, gente, muito legal mesmo, viu? Vamos ler aqui um pouquinho, ó. Então, algumas considerações, né? Nós devemos valorizar as pessoas enquanto caminham ao nosso lado, né? Inclusive, essencialmente, os familiares, né? Os pais, tal. Os mortos recebem mais flores que os vivos, porque o remorso é mais forte que a gratidão. Só uma fala aí para ilustrar um pouquinho a teoria desconhecida. Então, uma reflexão também sobre a importância dada às pompas fúnebres e rituais. Isso está um comentário de Kardec aqui. O respeito que aos mortos se consagra não é a matéria que o inspira, é pela lembrança, o espírito ausente quem o infunde. Ele é análogo àqueles que se vota aos objetos que lhe pertenceram, que ele tocou e que as pessoas que lhe são afeiçoadas guardam como relíquias. Era isso o que aquele homem não podia por si mesmo compreender. Jesus lhe o ensina dizendo: não te preocupes com o corpo, pensa antes no espírito. Só algumas considerações com as questões fúnebres, realmente, né? Jesus aqui se refere não aos mortos físicos, os desencarnados, mas aos que podemos considerar como mortos espirituais, espiritualmente falando. Aqueles que se apegam apenas às questões materiais de toda a ordem e nada fazem em benefício de seu crescimento espiritual. Alguns porque simplesmente desconhecem a vida eterna, mas essencialmente os que, mesmo cientes dela, nada fazem para se conectar com o mais alto e procurar sua evolução. A vida espiritual é, com efeito, a verdadeira vida, e a vida normal do espírito, sendo-lhe transitória e passageira, a existência terrestre, espécie de morte, se comparada ao esplendor e à atividade da outra. É como se saindo, ele está querendo dizer, como se saindo lá do mundo espiritual, vindo para cá, como se fosse uma morte de lá para cá, né? Pensando de lá para cá, né? Porque você deixa todo o esplendor da outra vida para vir para cá, enfrentar a gente, né? Para cada um de nós aqui. Vamos lá. Aqui um trechinho do Emmanuel, que está no livro Caminho, Verdade e Vida. A carne é digna e venerável, pois é vaso de purificação, recebendo-nos para o resgate preciso. Entretanto, para os espíritos redimidos, significa morte ou transformação permanente. O homem carnal, em vista das circunstâncias que lhe governam o esforço, pode ver somente o que está morto ou aquilo que vai morrer. Uau! Trechinho do Caipar. Há alma morta em corpo vivo, porque, assim como o corpo sem alma é morto, o corpo sem alma é morto. O espírito sem a fé que vivifica e felicita é um ser inerte como um cadáver. Forte, né, do Caipar. A morte do corpo é a libertação do espírito. A morte da alma é a sua escravidão ao serviço da carne. A morte do corpo e a morte da alma. Glorioso é o dia da morte do corpo para os espíritos que vivem. Terrível é o dia da morte do corpo para os espíritos mortos. Interessante essa fala do Caipar, né? Ui, peraí, gente. Pronto. Ele não é Deus dos mortos, mas de vivos, pois para ele todos vivem. Então, na verdade, Jesus, nessa passagem, né, Jesus coloca a edificação do reino de Deus como a maior prioridade para todo homem. O evangelho, continuou o mestre, não pode, isso é um trechinho do Boa Nova, viu, gente?
falando com Bartolomeu, né? Bartolomeu. O Evangelho, continuou o mestre, não pode condenar os laços de família, mas coloca acima deles o laço indestrutível da paternidade de Deus. O reino do céu no coração deve ser o tema central de nossa vida. Tudo mais é acessório. A família no mundo está igualmente subordinada aos imperativos dessa edificação. Parece até drástica essa fala aqui, né? Porque fala assim, o mais importante é o reino dos céus. A família está dentro desse negócio, não é tão importante. Mas não é bem assim, né? Não é bem assim. Essa é uma fala que ele está... Eu acho que é com Bartolomeu que ele está falando, e Bartolomeu está reclamando, né? Com Pedro. Com Pedro. Pedro. E... Então... Que é o 12, não é isso que você botou aí? Amor e renúncia. Amor e renúncia, é isso mesmo. Ele está na casa de Pedro, estou conversando. É isso mesmo. Então, na verdade, assim, né, como a gente estava falando da Joana, como estava falando anteriormente aqui, né, do menino que vai ficar com a família, mas, ao mesmo tempo, ele vai anunciar o reino de Deus, né? Então, o laço familiar é mais, vamos dizer assim, a gente pode considerar até como mais material, porque é laço, é carne, né? É o sentimento ali da presença, do apego, do carinho, né? da conversa, então é quase material. Mas, acima disso, mesmo você mantendo tudo isso, você pode ter no teu coração, porque ele fala que o reino do céu no coração deve ser o tema central da nossa vida. Então, apesar de manter todas aquelas questões ali da convivência, todas as questões da nossa responsabilidade aqui diante de pai e mãe, diante do nosso trabalho, nós precisamos de trabalho, precisamos comer, dormir, vestir, morar, não é isso? A gente precisa da matéria, né? Mas, acima disso, no nosso coração tem que estar acima o reino de Deus, o reino dos céus. É isso que eu entendo, né? Fala, Arinha. Essa última linha aí, eu acho que explica bem, porque diz assim, a família no mundo está igualmente subordinada aos imperativos dessa edificação. Qual é essa edificação? Seria o reino dos céus. Você adquire o reino dos céus dentro de você. A família, ela vem como o quê? Como esse imperativo de edificação, ou seja, onde você vai trabalhar todos os ensinamentos do mestre, todo o evangelho do mestre, né? O perdão, a paciência, né? A beneficência, tudo isso você vai trabalhar primeiramente em sua família, aqueles que estão perto de você. Eu entendo como assim, não está quem a família, né? Sim, mas está como um dos, como é que se diz, degraus, acessos que você precisa adquirir, superar para você estar mais próximo do reino dos céus. Muito bom, Yarinha. E, além de tudo, é na família que muitas vezes estão aqueles sentimentos que precisam ser sublimados, né? Então, que faz parte da nossa jornada de crescimento, da nossa jornada para realmente trazer ao reino dos céus, né? Ao reino de Deus para o nosso coração, né? Porque se a gente não sublimar certos sentimentos, a gente não consegue o reino dos céus no coração. Não é isso? Então, a família tem tudo isso, né? Tem tudo isso. Então, quem ama pai e mãe mais que a mim, não é digno de mim. Quem ama filho ou filha mais que a mim, não é digno de mim. Tão problemático para muitos essa fala, né? Mas isso está exatamente dentro desse conceito que a gente acabou de ler aqui, né? Está exatamente aí dentro. Isaac para seu filho Paulo, né? Portanto, para que nossas atitudes se definam, peço-te que escolhas em definitivo entre mim e o desprezível carpinteiro. E Paulo não conseguiu fazer com que o pai dele o aceitasse da forma como ele estava querendo caminhar, né?
Jesus não fala de afastarmos-nos dos deveres com os familiares, pois aqueles que assim o fazem enquadram-se também no grupo dos mortos espirituais. Opa, peraí. Epa. Honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra, de Yahvé, teu Deus, te dá. Isso está lá no Antigo Testamento, né? Pois Deus disse, honra pai e mãe, e quem injuriar pai e mãe, seja punido com a morte. Espera, quietinha. E um trechinho de Kardec aqui para a gente. Devem, pois, os filhos tomar como regra de conduta para com seus pais todos os preceitos de Jesus, concernentes ao próximo, e ter presente que todo procedimento censurável com relação aos estranhos, ainda mais censurável se torna relativamente aos pais. E que o que talvez não passe de simples falta no primeiro caso, pode ser considerado um crime no segundo, porque aqui a falta de caridade se junta à ingratidão. Esse é Kardec. Prosseguindo? Então, vamos lá. No caso, o candidato a discípulo parece não entender que pode haver a possibilidade de conciliar vida familiar e o chamado de Jesus, que era o que a gente estava comentando, né? Tanto no caso dele aí, como no caso que a Jussarinha comentou, da Joana, né? Mas Jesus não o coloca como os mortos espirituais, pois o convida a anunciar o reino de Deus. Deus com minúscula, desculpa. Onde e com quem estiver. E ele poderia fazer isso com seu próprio exemplo, como a Yarinha falou, pois o verdadeiro discípulo traz dentro de si a construção do reino de Deus. Olha aqui a Joana de Cusa aqui. Jesus para Joana de Cusa. Volta ao lar e ama teu companheiro, como o material divino que o céu colocou em tuas mãos para que talhes uma obra de vida, sabedoria e amor. Ei, beleza. O reino de Deus não vem de modo visível, nem dirão, vede aqui ou vede ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Tudo bem, crianças? Interessante isso, né? Esse que está em negrito aqui resume tudo praticamente, né? Todo o versículo praticamente, né? Toda a passagem. Vamos lá. Se foste chamado à fé, não recolhas ao divino orientador suplicando privilégios e benefícios que justifiquem tua permanência na estagnação espiritual. Procuremos com o Senhor o serviço que a sua infinita bondade nos reserva e caminharemos vitoriosos para a sublime renovação. Aqui eu lembrei de novo do Tiago e João, né, que a Sheilinha lembrou também, né? Trazendo para nossos dias, devemos refletir sobre nossas atitudes diante de tantos convites que recebemos de Jesus. Que possamos estar atentos e não busquemos desculpas ou justificativas para não atendê-lo. Lembremos do valor da vontade do Mestre a nosso respeito. Uma coisa, gente, tem um texto de Emmanuel agora aqui. Vida e Morte, do livro Coragem. A vida é luz, doação, alegria e movimento. A morte é sombra, egoísmo, desalento e inércia. Analisa as forças vivas que te rodeiam e observarás a natureza a desfazer-se em cânticos de trabalho e de amor, assegurando-te bem-estar. É a árvore a crescer na produção intensiva, um manancial em atividade constante para garantir-te a existência, a atmosfera a refazer sem cessar os elementos com que te preserva a saúde e o equilíbrio.
Mas não longe de ti podes ver igualmente a morte, no poço estagnado em que as águas se corrompem, na enxada inútil que a ferrugem devora, no fruto desaproveitado que a corrupção desagrega. Depende de ti acordar e viver, valorizando o tempo que o Senhor te confere, estendendo o dom de ajudar e aprender, amar e servir. Muitos nascem e renascem no corpo físico, transitando da infância para a velhice e do túmulo para o berço, à maneira de almas cadaverizadas no egoísmo e na rebelião, na ociosidade ou na delinquência, a que irrefletidamente se acolhem. Absorvem os recursos da terra sem retribuição, recebem sem dar, exigem concurso alheio sem qualquer impulso de cooperação em favor dos outros, e vampirizam as forças que encontram, quais sorvedouros que tudo consomem sem qualquer proveito para o mundo que os agasalha. Semelhantes companheiros são realmente os mortos dignos de socorro e de piedade, porquanto, à distância da luz que lhes cabe inflamar em si próprios, preferem um mergulho na inutilidade, acomodando-se com as trevas. Lembra-te dos talentos com que Deus te enobrece o sentimento e o raciocínio, o cérebro e o coração, e fazendo verter a glória do bem, através de teu verbo e de tuas mãos, desperta e vive, para que das experiências fragmentárias do aprendizado humano possas um dia alçar voo firme em direção à vida eterna. Comentários? Emmanuel deixou claro aqui, né, quais são os mortos-vivos, né, os mortos que andam. Vamos para outro texto aqui do Emmanuel, então. Está no Fonte Viva, que Emmanuel comenta praticamente esse mesmo versículo, só que lá de Mateus. Lembra que a semana passada a gente leu de Mateus também, né? Então, acorda e ajuda. Jesus não recomendou ao aprendiz deixasse aos cadáveres o cuidado de enterrar os cadáveres, e sim conferisse aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Há, em verdade, grande diferença. O cadáver é carne sem vida, enquanto que o morto é alguém que se ausenta da vida. Há muita gente que perambula nas sombras da morte sem morrer. Trânsfugas da evolução cerram-se entre as paredes da própria mente, cristalizados no egoísmo ou na vaidade, negando-se a partilhar a experiência comum. Mergulham-se em sepulcros de ouro, de vícios, de amargura e ilusão. Se vitimados pela tentação da riqueza, moram em túmulos de cifrões. Se derrotados pelos hábitos perniciosos, encarceram-se em grades de sombra. Se prostrados pelo desalento, dormem no pranto da bancarrota moral. E, se atormentados pelas mentiras com que envolvem a si mesmos, residem sob as lápides dificilmente permeáveis dos enganos fatais. Aprende a participar da luta coletiva. Sai cada dia de ti mesmo e busca sentir a dor do vizinho, a necessidade do próximo, as angústias de teu irmão e ajuda quanto possas. Não te galvanizes na esfera do próprio eu. Desperta e vive com todos, por todos e para todos, porque ninguém respira tão somente para si. Em qualquer parte do universo, somos usufrutuários do esforço e do sacrifício de milhões de existências.
cedamos algo de nós mesmos em favor dos outros, pelo muito que os outros fazem por nós. Recordemos, desse modo, o ensinamento do Cristo. Se encontrares algum cadáver, dá-lhe a bênção da sepultura na relação das tuas obras de caridade. Mas, em se tratando da jornada espiritual, deixa sempre aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Comentários? E o silêncio se fez? Tudo em paz, gente? Hoje vai ser mais curtinho de novo, porque não vale a pena a gente entrar no outro, porque senão a gente faz tudo correndo. Mas ficou claro para todo mundo aí? Tudo certinho? Fala aí, Arinha. Depois que a gente lê o Evangelho, a gente, às vezes, até em alguns momentos, cria dúvidas de interpretação o que é o contexto e tudo mais. Mas quando a gente escuta Emmanuel, né, às vezes as orelhas saem doendo. Então, a gente vê que muitas vezes eu falo por mim, né? Eu falo nós, mas é o hábito. Mas eu falo por mim, né, que a gente olha para nossa juventude e às vezes a gente percebe que a gente estava morto mesmo, né? Morto para esse chamado, morto para a compreensão simples. A compreensão é simples. Nós é que complicamos com todos vamos dizer assim, todos esses efeitos que nos são assim como chamariz, né? Como distrações da encarnação, que às vezes não nos permite compreender o que é você estar vivo, né? Dentro dessa explicação, dentro dessa orientação do Evangelho da Palavra, né? Então, é bom a gente ouvir, é bom a gente refletir, e mesmo que a aula seja curta, mas foi muito boa. Obrigada. Eu que agradeço, Arinha, eu que agradeço. Fatiminha? Não, estava pensando aqui nessa questão da interpretação, né? Como afastam as pessoas da própria palavra do Cristo, né? Ou não acredita na palavra do Cristo, ou não acredita no que está escrito. Né? Jesus não falaria isso, então, ele falaria isso, então ele, né? Então, como o estudo é importante, como a gente se esclarecer, e eu fico pensando, pode ser que eu esteja enganada, que é só a doutrina espírita que traz essa interpretação. Eu não sei como é que os outros, mas essa interpretação, por exemplo, do estudo que a gente teve hoje é a doutrina. Os outros devem falar uma outra coisa, enfim, de sacrifício, de não sei o quê, mas o que a gente viu hoje dá muito bem para entender que está tudo certinho, ele não pediu nada do que não se possa fazer e do que se tenha que fazer, né? Mas muitas das vezes essa falta de estudo, essa não interpretação, afasta mesmo as pessoas, né? Mas faz parte, né? Então, para a gente ver, vocês estão falando de interpretação, né? Como é importante a gente ler Emmanuel, gente. Não é? Porque os textos de Emmanuel que a gente tem aqui esclarece perfeitamente quem que é o morto espiritual, não é? Como é importante. Então, para a gente, você falou da doutrina espírita, né? Realmente, o que a gente tem de informação, né? O que o Chico trouxe para a gente, é assim, não é? Que veio pelas mãos dele, né? Assim, não dá, a gente não, eu acho que a gente não vai demorar, assim, algumas encarnações para assimilar tudo que, só o Emmanuel, por exemplo, só o Emmanuel trouxe, né? Se você pegar Emmanuel e André Luiz, acho que é por umas 10 encarnações para a gente assimilar tudo, porque
É muita informação. Você pega o André Luiz, por exemplo, aquele Evolução em Dois Mundos, pelo amor de Deus, eu já peguei aquele livro algumas vezes, gente, né? É uma loucura aquele livro de informação, o que tem de informação naquele livro, não é? É uma doideira. E só a coleção Fonte Viva, né, de Emmanuel, só por a gente pegando esses poucos textos que a gente viu agora, né, o quanto que ele traz de interpretação para a gente é fantástico, é fantástico. Alcione? E o estudo em grupo, né, Val? Sim. Faz essa pesquisa toda, tem esse autor aí também que você trouxe, achei muito interessante, Kenneth Bailey, né? a interpretação dele de hoje sobre enterrar os mortos, né? Aquela anterior também, e esse estudo em grupo é muito bom. Agora, você está falando do Chico, eu comprei aqui um seriado do Chico, agora que ele aniversariou, então está muito bom. Só citar esse caso rápido, aquela Marta Antunes, Sim, sabem quem é? sim. Ela é muito estudiosa do Evangelho, né? Fora Uhum, de série. Ela fez aquele Evangelho Redivivo com um uhum, grupo, mas ela disse que o pai dela estava muito doente e que ela foi ao Chico, mas ele nem teve condição de ir. Aí o Chico, você traz uma garrafa d'água e põe aqui que os espíritos bons vão fluidificar. Aí ela levou essa garrafa d'água, várias, e a água saía de lá leitosa, entendeu? uhum. E o pai dela tomava aquele golinho d'água, sumiram as dores. Ele, depois de um ano, desencarnou. Aí fizeram a radiografia, diz que ele não tinha nenhuma costela mais. O câncer já tinha destruído tudo, mas ele não sentia dor nenhuma. Ele não sentia dor. Agora, o que você vê, essa água leitosa, né? Ali posta naquela mesa, né? E Interessante, né? Muito interessante, realmente. Muito bom, muito emocionante, né? com certeza. A gente não tem noção de tudo que a espiritualidade faz para a gente, né? Eu sempre falo isso. A gente não tem a mínima noção. Bom, pessoal, e aí? Tudo bem? Sobreviveram todos? Então tá bom. Então tá. Então, Sheilinha? Então, a gente chegou à conclusão do quê? Que a gente vai aceitando o convite, não vai, não vai. A gente está nessa meio difícil, né? Entender assim como que a gente está nessa história, né? Eu acho um pouco difícil. Porque eu acho que eu não ouso pensar que eu aceito esses convites de Jesus, que você muito bem falou, que a gente recebe todo dia, se bobear, se for prestar atenção. Mas eu não ouso achar que, não ouso mesmo, não acho que eu aceite ou que eu esteja nesse nível aí. Então, eu fico, sei lá. Eu acho, Sheilinha, que é uma jornada, a gente está numa jornada. Né? Mas os moços lá também estavam numa jornada, né? E parece que um foi aceito, o outro não foi, um foi convidado, aí ele falou assim: deixa os mortos enterrar os mortos. Mas ele percebeu que aquele moço não estava morto, porque ele falou: vai e anuncia. Isso. Né? É. Mas ele sabia perceber isso, eu não sei, entendeu? Com certeza. Nem
mim e nem nos outros. Mas, enfim, eu acho tudo muito profundo, sabe? E eu fico me sentindo muito na superfície, muitas vezes, desses estudos. Mas tudo bem, estamos aí. A gente vai refletindo, tem que trazer para casa. Não tem que ficar aqui, estudar e depois esquecer e fazer outra coisa, entendeu? É isso que eu estou aprendendo ultimamente, há pouco tempo em relação ao tempo que eu estou no Elo, de fazer, de, sabe, lembrar dessas coisas no dia a dia, me colocar nessa situação de filha de Deus, de evangelizando, de alguém que está estudando e que precisa pôr em prática, né? Não ficar uma coisa só teórica, assim. Estou aprendendo, mas estou meio preocupada. Não Mas é isso. não se turbe o vosso coração, né? Que bom, que boa fala, obrigada, muito obrigada. A Denise tinha levantado a mão e abaixou, quer falar alguma coisa? Depois a Dídima fala. Denise? Não? Ela levantou e abaixou. Então vai, Didiminha, fala aí. Eu costumo pensar feito a Sheilinha, né? Tem hora que a gente duvida da gente mesmo se a gente já, né, aceitou o convite, se realmente a gente tem firme a nossa direção. Mas eu me apoio numa ideia, Sheila, que pelo menos uma coisa a gente está conseguindo. E aí a gente tem que lembrar de Chico, né? Naquela empolgação, quando Emmanuel faz para ele, né, um apanhado do que seria a missão dele, e ele todo empolgado pergunta a Emmanuel, né, o que ele precisa fazer para isso, e que Emmanuel responde: disciplina, disciplina, disciplina. Eu acho que isso é o nosso primeiro passo, e esse a gente está dando, Sheila. Entendeu? A nossa perseverança, os nossos encontros, os nossos elos, né? Os nossos grupos de estudo, né? Nós já estamos nesse caminho. Por maiores dificuldades que a gente tenha, por maiores ainda, né? Dificuldade de compreender mesmo, porque às vezes a coisa é tão ampla e tão gigante à nossa frente, tão subjetivo, tão subliminar, que a gente fala assim, será que a gente está compreendendo direito? Será que nós estamos alcançando, né, a real amplitude desse conhecimento, né? Eu fico de boca aberta na frente de determinadas páginas de Emmanuel, em que eu tenho que ler várias vezes, parágrafo por parágrafo, para me ver se eu consigo alcançar tudo aquilo que ele quer nos ensinar. Então, eu acho que, pelo menos, isso a gente já pode dizer que a gente está tentando. Né? A gente vê porque a gente está sempre aqui, juntos, perseverando, uma apoiando a outra, procurando, né, se apoiar, e quando a gente está estudando num determinado tema, a gente lembra, né, do que a Sheilinha falou, do que a Gil falou, do que a Valdete falou, do que a Fátima falou, né? E nesse conjunto de atitudes que a gente está tendo, demonstra que, pelo menos, a gente já está, esperamos, né, que a gente já esteja conseguindo dizer para Jesus, nós estamos tentando nos disciplinar para que a gente possa crescer junto contigo. Então, obrigada, Didi, pelas suas palavras. Eu estou um pouco impactada, porque na última reunião mediúnica que eu fui, veio um espírito e falou assim, vocês são todos uns hipócritas, vocês são todos, sabe aqueles que vêm e falam, eu sei muito bem o que vocês fazem, vocês só ficam falando aí que vocês... Ai, meu Deus do céu. E, às vezes, tem também esses ataques, sabe, que pegam a gente um pouco. A gente tem que, né, tentar manter a vibração, fazer oração, a gente vai lá também na reunião, recebe os espíritos, conversam, muitos aceitam o que a gente está falando, mas tem uns que vêm também contra, sabe? E isso um pouco abala, a minha abala um pouco, dessa vez abalou um pouco, porque, enfim, eu tinha faltado da última aula.
Ai, meu Deus do céu. Mas desculpa, gente, eu tô falando muito. Mas Imagina. obrigada. Obrigada, viu, Didi? Foi ótima a sua colocação, foi ótima a colocação da Didi. É isso, né? Eu acho que a gente, como a Didi falou, a gente está no caminho, a gente está tentando, né? A diferença entre aquele que está revoltado e o morto espiritual é que entre a gente é que a gente já descobriu que a gente tem que acordar, que a gente não pode ficar morto, que a gente não pode ficar estacionado, e que a gente tem que procurar. A gente está procurando. Você faz o elo, você faz a reunião mediúnica, você estuda no NEP, você faz um monte de coisa. Então, você está no caminho. Está no É caminho. isso que a gente respondeu para ele. Nós não somos perfeitos mesmo, a gente está tentando, né? É isso aí. É isso aí. Bom, pessoal, paramos por aqui, então? Então, foi ótima, ótima, ótima reunião. Muito, 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 muito obrigada aí pelos comentários todos. Foram maravilhosos, viu? A reunião foi fantástica. E, então, se Deus assim o permitir, semana que vem a gente está de volta. E a semana que vem, provavelmente, a gente encerra essa perícope, então. Tá bom, pessoal? Grande beijo no coração. Fiquem com Deus. E, se Deus assim o permitir, até a semana que vem. Beijinho no coração de todos.